Oi, sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Antes de iniciar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de enviar esse vídeo para alguma pessoa que você lembrou e que precisa ouvir essa mensagem. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar o medo? O medo, ele é muito comum e em algum momento a gente pode se deparar com ele. Mas a palavra de Deus diz para não sermos dominados pelo espírito de medo. A palavra de Deus diz que o medo não deve fazer parte da vida dos filhos de Deus, pois nós somos livres agora em Jesus e nós temos agora toda a confiança para andar no seu amor. Eu quero contar uma pequena história que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito e que eu acompanho. Eu quero contar para vocês que essa história fez parte de um momento da minha vida que eu estava com muito medo. E Jesus, ele começou a me lembrar dessa história que eu já tinha escutado. Ao ouvir essa história, comecei a sentir uma paz dentro do meu coração. Jesus derramou essa paz em mim. E eu quero contar para vocês essa história. Uma mulher, ela tinha muito medo de andar de avião. E ela não conseguia. E isso a impedia de ela conhecer lugares. Ela amava viajar, mas ela não conseguia ir para muitos lugares por conta do medo de avião. Ela procurou ajuda de um profissional para tratar sobre esse medo, para saber como perder esse medo, pois ela já estava cansada de sentir aquele medo que impedia ela de viajar, de cansar, de conhecer outros lugares. Por sugestão, o conselho dessa profissional, essa médica sugeriu a ela, para que ela pudesse quebrar esse medo, ela fizesse viagens curtas para lugares perto, e ela ia vencendo esse medo. E ela aceitou, ela marcou a sua viagem para um lugar próximo. Ao chegar o dia da viagem, ela sentiu muito medo, ela sentiu muito nervosismo e todo um pânico começou a surgir dentro do seu coração, aqui tentando impedir ela de entrar no avião. Mas ela não desistiu, mesmo ela sentindo aquele medo, ela entrou naquele avião. Ela pensou, bem, a viagem é curta, é perto, então eu vou chegar rápido. E foi isso que ajudou a ela entrar naquele avião e ir rompendo aquele medo que ela tinha. E, para sua surpresa, ela teve um voo tranquilo, um voo rápido. Ela chegou ao destino de forma segura, não aconteceu nada com sua vida e ela venceu aquele medo. Ela não deixou ser dominada por aquele medo, nem deixou que a impedisse de viver aquela experiência boa que ela teria de conhecer outros lugares. E o desejo dela de aproveitar os seus dias. Essa história, quando eu comecei a lembrar, foi me trazendo paz ao meu coração, porque eu comparei com muitas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente sente medo e que esse medo, ele tenta nos impedir de fazer algo que a gente quer fazer, que a gente até tem o sonho, tem um desejo de ter, mas o medo do fracasso, o medo do sofrimento, o medo de passar uma dor, uma decepção novamente, faz com que a gente recue, que a gente paralise. Mas Jesus,
ele nos convida a andar com Ele, a estarmos junto com Ele, porque Ele nos levará em segurança para o nosso destino, para o propósito que Ele tem para a nossa vida, para a sua vontade. Então, eu quero ler para vocês um texto que retrata muito sobre isso, sobre vencer o medo, sobre andar segundo a palavra de Deus, de estar atenta somente à voz de Jesus. Mateus 14, e a gente vai começar a ler do 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Trazendo para a nossa vida, Jesus, ele é o nosso guia. Na semana passada eu trouxe o Salmos 23, que Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele guia as suas ovelhas e nós somos suas ovelhas. Jesus, ele nos guia para um lugar seguro. E mesmo que a gente passe por momentos de dificuldades, de lutas, de problemas que vão surgir na nossa vida, Jesus nos ensina que não devemos desesperar. Não, devemos ouvir a sua voz e segui-la atentamente, andando sobre a sua palavra, assim como Pedro andou sobre a palavra de Deus, sobre o que ele disse, venha, e ele obedeceu. Vai ter momentos na nossa vida que vai tentar nos assustar, vai tentar nos paralisar, mas é nessa hora que devemos orar pedindo: Senhor, me lembra da tua palavra, a palavra que me faz perder todo medo, a palavra que me dá força para vencer esse medo. Jesus, ele está atento a você, ele está atento à sua vida, ele presta atenção no que você sente, no que você está passando, e ao pedir a ele ajuda, ele irá lhe socorrer. Ele é a certeza que vamos ficar bem e seguros, pois ele é o nosso piloto. E se ele está à nossa frente, e se ele está governando a nossa vida, estaremos seguros e protegidos e chegaremos ao destino, ao lugar que ele determinou para nós. Venceremos cada situação difícil da nossa vida se confiarmos inteiramente nele. Lembre-se que Jesus nos prometeu
que não nos abandonaria jamais. Ele nunca nos deixaria sozinhos. Em todos os dias da nossa vida, desde o momento que a gente se levanta até o último momento que vamos nos deitar, o último momento do dia que vamos nos deitar, Jesus, ele está conosco. Ele está nos guardando, nos livrando. Você precisa estar atenta aos sinais, ao que a sua presença, pois ele está com você. Ele nunca vai te deixar. Ser filho de Deus, ser filha de Deus é um privilégio, é um presente maravilhoso, pois a gente anda em segurança, a gente vive em segurança, somos protegidos e guiados pelo seu amor. Nunca devemos temer o que pode nos acontecer. Só a voz do Senhor pode acalmar o nosso coração. Que você possa descansar nos braços do Pai, confiando que Ele fará o melhor para você, pois Ele é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, e Ele ama você. Nunca vai te deixar. Que essa palavra possa abençoar a sua vida e trazer a paz que você precisa. Ela possa acalmar o seu coração e que nesse momento você possa deixar o Senhor Jesus guiar a sua vida, possa governar a sua vida. Ele é o único que pode te dar a paz verdadeira para você viver todos os dias da sua vida. Um grande abraço, até o próximo Palavra de Encorajamento.